Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa noite para você que está assistindo a programação da TV Com Brasil. O programa Brasil Nordeste está chegando agora para te deixar bem informado. Hoje, terça-feira, dia 6 de abril, e é o Dia Nacional da Promoção da Saúde e Qualidade de Vida. Esse dia é de conscientização para que cada vez mais as pessoas possam adquirir uma rotina que melhore a qualidade de vida. E uma das ações que mais se relaciona com uma vida saudável é a inclusão da prática de exercícios físicos no dia a dia, o que é um desafio para muitas pessoas. Logo, essa data é importante para esclarecer, apoiar e mobilizar a população a cuidar melhor da saúde, garantindo uma vida mais plena, mais saudável. Ter ciência de que é preciso adotar melhores hábitos é o começo para grandes mudanças. Eu confesso que eu preciso também criar hábitos alimentares melhor. Também sigo nesse desafio. Então fica aí para você essa dica, esse desafio para que você comece então uma vida mais saudável. Vamos aos nossos destaques de hoje. Prefeito de Chapecó viraliza nas redes sociais após falar de ações de combate à Covid e mostrar leitos de hospitais vazios. O jornalista Sandro de Moura vai trazer uma importante análise sobre o assunto. Cerca de 2.800 doses de vacinas contra a Covid podem ter sido perdidas após oscilação de temperatura em município do Nordeste. Verbas de indenizações em sessões extraordinárias a deputados estaduais da Bahia são questionadas. E Rio Grande do Norte volta a aderir ao toque de recolher. A nova medida deve ficar em vigor até o dia 16 de abril. Vamos juntos, o programa Brasil Nordeste está só começando. E nós abrimos a edição de hoje com um assunto que viralizou nas redes sociais. O prefeito de Chapecó publicou um vídeo na internet no domingo de Páscoa, isso dentro de um hospital de campanha. Nas imagens, ele mostra leitos vazios e também fala das ações de combate à pandemia. O jornalista Sandro de Moura vai comentar sobre esse assunto e também fazer uma análise. Sandro, boa noite. Olá, Camila, boa noite a todos vocês que acompanham o Com Brasil Nordeste. Sim, Camila, hoje nós vamos comentar sobre um vídeo que tem tido bastante visualização na internet e é algo que nós gostaríamos de replicar muitas outras vezes no nosso dia a dia do jornalismo. Vamos primeiro assistir esse vídeo com bastante atenção e eu volto para fazer o comentário. Olá, meus amigos, bom dia. Hoje é domingo de Páscoa, feliz Páscoa a todos vocês. Estamos aqui na UTI semi-intensiva do Centro de Eventos. Para nossa alegria, nessa Páscoa, olha só como é que está, não tem nenhum paciente. A equipe de profissionais toda aqui, reunida, batendo um papo de forma descontraída, conversando dos momentos difíceis que se passou aqui dentro. Então, olhe bem, toda a estrutura pronta. É um verdadeiro hospital que nós aqui montamos. E a pergunta sempre fica, como é que Chapecó passou por essa fase em menos de 60 dias, dos piores resultados do Brasil aos melhores números? Vamos lá, rapidamente, só para recapitular. Finalzinho de janeiro, início de fevereiro, nós chegamos a 6 mil casos positivos. No dia de hoje, é menos de 800 positivos. Internamento era diariamente muita gente. Hoje, internamento próximo de zero. Nós temos alguns números de pessoas que estão agravadas internadas nas UTIs. Os óbitos chegaram em Chapecó a 18 por dia. Hoje, a média é 2 a 3. Antes do Covid, a média era 5 diários, agora é 2 ou 3. Como é que nós chegamos a tudo isso? Pelo amor de Deus, a coisa mais simples do mundo. Basta ter foco, fé e coragem e união de uma sociedade. Aqui em Chapecó nós adotamos todos os protocolos. O protocolo do tratamento precoce também foi adotado. Atenção, prefeitos e governadores, não tenham medo. Abram suas portas, tratem os seus pacientes com tudo aquilo que é possível, pela ciência também, claro que sim.
mas permitam que os médicos que têm vontade de fazer o tratamento precoce façam, dê apoio. Foi o que nós fizemos em Chapecó. 3 ambulatórios, um especificamente tratamento precoce. Mas não é só isso não. Nós abrimos todas as unidades de saúde, mais do que isso, fizemos a testagem rápida. Então o conjunto da obra é começo, meio e fim. Não para por aqui. Hoje comemoramos por demais, só que agora nós temos um controle com o Covid. O que a gente faz? Continua testando, tratando, medicando, com orientação médica. Mas amanhã nós vamos lançar um serviço importantíssimo, talvez inédito no nosso país, que é o quê? Tratamento pós-Covid, que é com uma grande equipe de profissionais, multidisciplinar, para atender o paciente de acordo com a sequela que ele ficou do Covid. Essa é a nossa querida Chapecó. Com a união de todos, estamos vencendo definitivamente. Sabe por quê? A gente fez uma opção. Não fala política não, tá? Não fica debatendo se o tratamento precoce é bom ou ruim. Discute não, aqui faz tudo o que tem que ser feito. E é exatamente isso que está dando certo na nossa cidade. Prioridade, salvar vidas. E vamos voltar à nossa normalidade, trabalhar. A economia não pode parar. Abraço a todos vocês. Pois é, vocês acompanharam aí o prefeito de Chapecó, em Santa Catarina, João Rodrigues, dando um exemplo do que se deve fazer na administração pública. Primeiro, o prefeito faz um diagnóstico de que havia um quadro caótico na sua cidade. Ele não nega o fato. Mas o que ele fez? E fica aí uma receita importante para os gestores públicos no Brasil inteiro. Ele disse o seguinte: não vou politizar a doença. Vou deixar que os médicos trabalhem. Vamos utilizar a ciência. E utilizar a ciência é permitir que os médicos exerçam o protocolo que melhor lhe convier na hora do atendimento ambulatorial. Com isso, o prefeito estabeleceu, através do seu grupo de saúde da cidade, que seriam feitos os atendimentos médicos precoce. E o resultado, vocês viram no vídeo aí o próprio prefeito falando. As enfermarias esvaziadas, o número de morte caiu absurdamente, caiu para um número menor do que antes da crise da Covid-19, o que fica claro é o seguinte: quando o gestor público quer ser honesto e não vai se aproveitar para surrupiar o dinheiro público, os efeitos positivos irão aparecer. Então, o apelo que nós fazemos, prefeitos do Brasil inteiro, vocês muitas vezes importam um decreto de um governador maluco, lunático qualquer, vocês importam um decreto de um grande estado para uma cidade minúscula. Por que não atentar para esse ótimo exemplo de Chapecó, no estado de Santa Catarina, onde o prefeito reduziu a quase a zero o número de internação e de mortes? Parabéns, então, ao prefeito João Rodrigues, do PSD de Chapecó, em Santa Catarina, que tem tratado os seus munícipes com dignidade e, sobretudo, com humanidade. Para finalizar, o presidente Jair Bolsonaro entregou cerca de 400 unidades habitacionais aqui no entorno de Brasília, em São Sebastião. O presidente, apesar do clima de benfeitoria, de entrega de serviço público à população, fez questão de mencionar que várias pessoas que estavam recebendo o imóvel estavam desempregadas, sem renda. Para corroborar com essa preocupação, hoje eu andei em 2 táxis. Os 2 motoristas tinham acima de 70 anos de idade. E eles declararam que, apesar da preocupação com a Covid, não pode se dar o luxo de ficar em casa. Sandro de Moura, de Brasília. Obrigada, Sandro, pela sua participação. E olha só, gente, na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cássio Nunes Marques, liberou cultos e missas em templos religiosos, isso em todo o país. Só que ontem o colega de corte, o ministro Gilmar Mendes, teve uma decisão contrária e proibiu então a liberação de cultos e missas. Agora cabe ao plenário do Supremo Tribunal Federal decidir se as missas e cultos em templos religiosos podem ou não acontecer.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, negou nesta segunda-feira os pedidos do PSD e do Conselho Nacional de Pastores para derrubar o decreto do governador de São Paulo, João Dória, que vetou as atividades religiosas presenciais. A decisão é contrária ao entendimento do ministro Nunes Marques, que determinou no sábado, em caráter liminar, que governadores e prefeitos não podem proibir cultos e missas, desde que os protocolos de segurança sejam seguidos, como a lotação máxima de 25% da capacidade do local. Agora cabe ao plenário do Supremo Tribunal Federal dar a palavra final sobre a liberação ou não dos cultos e missas nas igrejas e templos religiosos. A expectativa é que o presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, realize o julgamento até na quarta-feira. Para Gilmar Mendes, cabe ao Poder Executivo e não à Justiça decidir o que abre e o que fecha. No ano passado, o plenário do STF reconheceu a autonomia dos governos locais para impor medidas restritivas de combate ao coronavírus. No texto da decisão de ontem, ele afirmou: em um cenário tão devastador, é patente reconhecer que as medidas de restrição à realização de cultos coletivos, por mais duras que sejam, são não apenas adequadas, mas necessárias ao objetivo maior de realização da proteção da vida e do sistema da saúde. E deixa eu te fazer uma pergunta: aquele remédio que você costuma comprar, remédio de uso contínuo, tá mais caro? Pois é, pode ter relação então com essa notícia que eu vou trazer agora. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária multou em mais de 15 milhões de reais empresas que estavam vendendo medicamentos acima do preço. Já estamos numa pandemia, muita gente está precisando ainda mais de remédio. Aí vem essas empresas e querem ganhar dinheiro em cima dos medicamentos. Vamos conferir. Até março deste ano já foram instaurados 139 processos e aplicadas 64 multas aos agentes do setor farmacêutico que comercializaram medicamentos com preços superiores aos autorizados pela Anvisa. O monitoramento é feito desde 2020, quando foi criada uma força-tarefa para coibir abusos nos preços de medicamentos durante a pandemia. As multas são aplicadas por meio da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, cuja Secretaria Executiva é exercida pela Anvisa. As informações sobre os preços dos medicamentos acima do normal foram solicitadas junto às empresas farmacêuticas, às secretarias de estados e municipais de saúde e também às capitais, além da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. E o Rio Grande do Norte voltou a ter toque de recolher. Essa nova medida deve durar aí até o dia 16 de abril. Quem tem os detalhes é a nossa assistente de mídias sociais, a Natânia Mello. Natânia, boa noite. Olá, muito boa noite a todos. Já vamos começar falando sobre a volta do toque de recolher em todo o estado do Rio Grande do Norte e que vai permanecer até o dia 16 de abril. Nesta segunda-feira 5, voltou a valer o toque de recolher em todo o Rio Grande do Norte, das 20 às 6 horas, de segunda a sábado e integralmente aos domingos e feriados. A medida estava prevista no decreto publicado na última quinta-feira 1º, que autorizou também a volta do funcionamento do comércio. O toque de recolher fica em vigor até 16 de abril. De acordo com o decreto, em qualquer horário de incidência do toque de recolher, os estabelecimentos comerciais de qualquer natureza e prestadores de serviço poderão funcionar exclusivamente por sistema de entrega, drive-thru e take-away. A fiscalização do cumprimento do toque de recolher deverá ser realizada pelos municípios com apoio das forças de segurança pública, como Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. E estão abertas as inscrições para solicitar um auxílio emergencial para guias de transportes turísticos no estado do Maranhão. Estão abertas as inscrições do auxílio emergencial para guias de transportes turísticos no Maranhão. Nessa etapa, o auxílio beneficia duas categorias: guias de turismo e empresas e profissionais de transporte coletivo que atuem com fretamento e turismo de passageiros. Segundo o governo do estado, o benefício visa minimizar os danos econômicos decorrentes da pandemia no Maranhão. Para os guias de turismo que atuam no Maranhão, será destinado auxílio no valor de R$ 600. Já para o transporte turístico, será pago auxílio no valor de R$ 1.000. O credenciamento dos interessados está sendo realizado exclusivamente pela internet, até às 23 horas e 59 minutos do dia 12 de abril de 2021,
por meio do endereço auxilio.turismo.ma.gov.br. De acordo com a Secretaria de Estado do Turismo, o primeiro critério obrigatório para ambas as categorias será possuir o cadastro dos prestadores de serviços no turismo até o dia 29 de março de 2021. O cadastro nacional, que tem validade de 5 anos, precisa estar ativo. Essa notícia agora é para você que sonha em fazer um curso superior, mas por causa do trabalho, muitas vezes, só pode fazer isso de forma online. Olha só, Fernando de Noronha terá cursos gratuitos de graduação a partir do ano que vem, 2022. Natânia, conta mais então pra gente. Um protocolo de intenções foi assinado entre a administração de Fernando de Noronha e a Universidade Federal Rural de Pernambuco nesta segunda-feira 5. O documento prevê a oferta de cursos superiores no modelo de ensino à distância para os estudantes da ilha. Os 2 primeiros cursos programados são Tecnólogo em Gestão de Negócios Sustentáveis, com duração de 2 anos, e Bacharelado em Administração e Empreendedorismo, com 4 anos de duração. A expectativa é de que os cursos sejam iniciados no primeiro semestre de 2022. Segundo a administração da ilha, os alunos vão poder assistir aulas online de forma totalmente gratuita. Os cursos podem ser feitos de maneira isolada ou complementar. Dessa forma, vai ser possível conseguir a formação nas 2 áreas em 4 anos de estudo. Para se candidatar às vagas nos cursos superiores que serão oferecidos em Fernando de Noronha em 2022, os interessados devem prestar o Exame Nacional do Ensino Médio previsto para acontecer no final de 2021. Vamos para um rápido intervalo comercial e na volta tem muito mais informações para você. Então manda mensagem para a gente, o telefone está aparecendo aqui na sua tela. A gente volta já já. Olá, estamos de volta e eu já vou chamar o nosso jornalista, colega Marcelo Jorge, que vai falar que mais de 2.800 doses de vacinas contra a Covid-19 podem ter sido perdidas após oscilação de temperatura em um município do Nordeste. Que município é esse, Marcelo? Boa noite. Olá, Sandro de Moura, olá, Camila Castro. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando pela TV Com Brasil. Olha, a notícia não é boa, hein? Cerca de 2.800 doses de vacina contra a Covid-19, destinadas ao município de São Bento do Una, no agreste de Pernambuco, passarão por análise pela 4ª Gerência Regional de Saúde em Caruaru. De acordo com a Prefeitura de São Bento do Una, houve uma oscilação de temperatura na Câmara de Conservação, onde as vacinas estavam armazenadas. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que recebeu, segunda-feira, no caso ontem, o relatório do município de São Bento do Una sobre problema na câmara fria, que armazena os imunobiológicos da cidade. Com a extorsão da temperatura no local, houve uma possível perda de 2.805 doses do imunizante contra a Covid-19, além de 410 vacinas para outras doenças. A nota diz ainda que a SSE-PE, Secretaria de Estado de Saúde, já informou o caso ao Ministério da Saúde e está passando todas as informações para avaliação do caso e análise dos imunizantes. A Secretaria Estadual de Saúde reforçou a importância dos gestores municipais fazerem um monitoramento permanente, inclusive aos finais de semana e feriados das câmaras frias, que devem funcionar dentro dos parâmetros exigidos para a conservação das vacinas.
Além disso, é indispensável o controle dos estoques das doses contra o novo coronavírus e o planejamento para que o insumo beneficie os grupos prioritários, logo que seja entregue às secretarias municipais. Por precaução, a Secretaria de Saúde do município decidiu suspender a vacinação até que o resultado da análise seja divulgado. As doses são das vacinas Coronavac e AstraZeneca. Pois é, em meio a tanto problema que o país já vem vivenciando, é bom que fique bem claro aí para toda a população o que é que aconteceu especificamente em São Bento do Una. Nós entramos em contato com o governo municipal, o prefeito Alexandre Batité, e ele ficou pelo menos de nos informar através da Secretaria de Saúde os detalhes dessa história. Espero que tudo fique muito claro, né? Para que a população, mais uma vez, não saia perdendo. Lembrando que as vacinas são adquiridas com o dinheiro público, com o dinheiro do governo federal, que na verdade não é do governo, repito, é dinheiro público, né? Dinheiro que o governo administra, e é inadmissível que situações como essa aconteçam por falta de quê? De atenção. Mas vamos acompanhar e tenho certeza que o governo de São Bento do Una vai dar a resposta necessária à sua população e não somente à imprensa. De Pernambuco para o Com Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Quem chega agora é a nossa colega, a nossa correspondente lá da Bahia, Rita Brandão. E o primeiro destaque dela de hoje é verbas de indenizações em sessões extraordinárias a deputados estaduais da Bahia são questionadas. Rita, boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, telespectadores do Com Brasil Nordeste. Os deputados estaduais do estado da Bahia tiveram as verbas de indenização em sessão extraordinárias questionadas. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele protocolou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de medidas cautelar contra dispositivos da Constituição do Estado da Bahia que prevê o pagamento de parcelas indenizatórias a deputados estaduais em razão de convocação extraordinária em valor igual ou inferior ao seu subsídio mensal. A ação foi feita no Supremo Tribunal Federal, STF, foi distribuída ao ministro Nunes Marques para Augusto Aras. Impede a concessão de privilégios indevidos e injustificados a parlamentares que já são devidamente remunerados por subsídios para o exercício das suas funções. E a Bahia tem cerca de 70 casos de síndromes associadas à Covid-19 entre crianças e jovens. Rita Brandão. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, CESAB, publicado no último domingo 4, a Bahia tem 70 casos e 4 mortes confirmadas de uma síndrome associada à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, que acomete crianças e jovens de 0 a 19 anos. A síndrome multissistêmica pediátrica SIMP é uma doença multissistêmica com amplo aspecto de sinais e sintomas. A SIMP é caracterizada por febre persistente acompanhada de sintomas gastrointestinais, dor abdominal, conjuntivite, erupção cutânea, edema de extremidades e hipotensão. Dos 70 casos confirmados no estado, 39 ocorreram em pacientes do sexo masculino e 31 em pacientes do sexo feminino. O boletim apontou ainda que, em relação à faixa etária, o intervalo de 5 a 9 anos foi o mais acometido, representando 35,71%. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Olha, essas síndromes têm preocupado o Ministério da Saúde, porque tem sido recorrente em várias cidades do país. Então a gente precisa cuidar das crianças e dos jovens. A gente sabe que principalmente crianças, têm sintomas muito fracos da Covid, mas é preciso ficar atento por causa então dessas síndromes. A Rita tem mais informações lá da Bahia. Rita, é com você. Boa noite, Camila. Boa noite, telespectadores do Com Brasil Nordeste. Boa noite, Sandro de Moura. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, Fercomércio Bahia, lançou nesta segunda-feira, ontem, uma campanha para a reabertura das atividades comerciais. O comércio, que gera 70% dos empregos da Bahia, é essencial para a vida.
A partir de ontem, segunda-feira, a Prefeitura de Salvador iniciou uma nova fase para a reabertura das atividades não essenciais. Fechar as portas não é a solução para acabar com a pandemia. É preciso rígida fiscalização para punir quem descumprir as regras. Mais leitos nos hospitais, além de desafogar os transportes públicos. Diz o vídeo que iniciou o uso da máscara e outras medidas essenciais para conter o vírus. Vamos às informações. Vidas são essenciais. E o comércio, que gera 70% dos empregos na Bahia, é essencial para a vida. Com a pandemia, o comércio baiano investiu nos protocolos para cuidar das pessoas. Seguindo as determinações sanitárias, o comércio formal se tornou um ambiente seguro para trabalhadores e clientes. Fechar as portas não é a solução para acabar com a pandemia. É preciso rígida fiscalização para punir quem descumpre as regras, mais leitos nos hospitais, além de desafogar o transporte público. O seu apoio é fundamental. Use máscara, respeite o distanciamento social, denuncie aglomerações. Para trabalhar e viver com segurança, todos precisam fazer a sua parte. O comércio, os serviços e o turismo seguros preservam vidas. Fecomércio Bahia e sindicatos filiados. A ação tem como objetivo de conscientizar consumidores e profissionais do comércio para práticas de cuidado e preservação contra a Covid-19, para manter o estabelecimento aberto e seguro para todos. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Hora de abraçar as cidades aniversariantes de hoje, dia 6 de abril. Santana do São Francisco, Sergipe. Rosário, no Maranhão. Essa fica bem pertinho da minha cidade. E Boquira, na Bahia. Parabéns, então, a todo mundo que mora nessas cidades. É hora do giro dos governadores. A Natânia Mello destaca a região Nordeste. Começando pelo governador de Alagoas, Renan Filho, que publicou em seu Twitter informações sobre a flexibilização de alguns setores após a queda dos casos no estado. São elas: bares e restaurantes podem funcionar de segunda a sexta até às 16 horas. Isso inclui as praças de alimentação. E os idosos com mais de 60 anos, já vacinados com as 2 doses e com 15 dias da segunda dose, podem retornar às atividades físicas em academias e centros de ginástica. Ele ressaltou que todos os outros cuidados devem ser mantidos. O governador do Maranhão, Flávio Dino, falou sobre o plano Comida na Mesa, do governo do Maranhão, que implicará despesas de 180 milhões, abrangendo e ampliando restaurantes populares, apoio à compra de gás de cozinha, mais cestas básicas, compras de agricultura familiar e equipamentos para aumentar a produção de alimentos. E para finalizarmos, o governador da Paraíba, João Azevedo, falou sobre o programa Habilitação Social, que começará a receber inscrições de profissionais motociclistas. Serão 5.000 vagas para atender essa categoria que tem sido de uma importância fundamental nessa pandemia. Ele disse ter notado um número muito grande de pessoas usando motos para trabalhar. Fico por aqui e volto com vocês aí nos estúdios. Vamos ver agora o que os governadores da região Centro-Oeste publicaram na internet. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, publicou: as doses de vacinas para profissionais de segurança já foram encaminhadas pelo Ministério da Saúde, carimbadas para este público, bem como as doses destinadas à segunda aplicação. Esses profissionais naturalmente merecem essa imunização e seguimos a determinação conforme o Plano Nacional de Imunização. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, disse: nunca me faltou coragem para priorizar a defesa da vida de nossa gente. E é isso que eu tenho feito desde o início da pandemia. Obrigado, professor apóstolo César Augusto, por todo esse apoio e confiança. Tenha certeza de que jamais me faltará disposição para trabalhar por nossa gente. Reinaldo Azambuja, governante de Mato Grosso do Sul, publicou nas redes: assinei hoje de manhã a lei estadual que cria o programa Mais Social, que tem como objetivo assegurar segurança alimentar e nutricional para até 100.000 famílias vulneráveis do estado. Agora iniciamos o processo de cadastramento das famílias. Vamos ao De Olho na Rede.
pra você ver amanhã, mano. Para com isso aí, mano. Ô, para com isso aí, tio. Ô, para, mano. Para com isso aí, mano. Ô, encosta o carro aí, mano. Tá sem roda, mano. Ô, para, b-boy, ô. Chegamos ao fim de mais um programa Brasil Nordeste, mas hoje é só terça-feira, amanhã tem muito mais. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite. Tchau, tchau.